aí galera, beleza? Aqui é o professor Thiago, estou aqui para te ajudar a entender aquela matéria que o professor está dando no colégio. Um auxílio, uma forma que você possa entender e compreender melhor a matéria. Vem comigo! Máximo divisor comum, MDC. O maior dos divisores comuns de dois ou mais números chama-se máximo divisor comum, MDC. Aí tem um exemplo aqui, ó. Qual é o MDC entre 8 e 12? Aí a gente tem aqui, ó, os divisores de 8, que é 1, 2, 4 e 8, ou seja, são os caras que dividem o número 8. E os divisores de 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Aí a gente vai ver qual é a interseção, ou seja, os números que são comuns entre o conjunto dos divisores de 8 e os divisores de 12, ok? Então vamos lá, a gente tem o 1, a gente tem o 2, a gente tem o 4 e acabou, né? Logo, o que a gente pode supor? Que o máximo valor entre esses que nós temos aqui é quem? É o 4, né? Então, ele é o MDC entre 8 e 12. Processos práticos para determinação do MDC. Aí a gente tem aqui, ó, 84 e 90. A gente vai chamar isso de decomposição separada, ou seja, decomposição independente. Aí a gente tem aqui 84 por 2, 42 por 2, 21 por 3. Ó, eu estou dividindo, então vai dar 7 e por 7 dá 1. Logo desse aqui, a gente vai ter 2, tem dois elementos 2, então ao quadrado vezes 3 vezes 7. E o 90, como ele é par, vamos dividir, né? Por 2, 45. Será que esse 45 ele é divisível por 3? Não sei, ó. 5 mais 4, 9. 9 está na tabuada do 3. Então, por 3, 15. Por 3, 5. Por 5 dá 1. Logo desse aqui, a gente vai ter 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. O MDC vai ser a interseção, ou seja, as bases dos expoentes que são comuns entre os dois valores, mais aquele que estiver de menor expoente. Então, olha só, entre esses dois caras, quem é comum é o 2, né? O 2. O 2 elevado a 1 expoente é o menor. Então, 2 vezes... Entre esses caras, quem aparece? O 3, né? Então, vezes 3. E o menor expoente está aqui, que é 1. Logo, nessa fatoração, o nosso MDC é 2 vezes 3, 6. Ok? Tranquilo? Conseguiu compreender? Então, toda vez que eu tiver esses valores aqui, eu vou procurar a interseção, que é simbolizada por este valor aqui. Ou seja, os caras que possuem a mesma base em ambos os valores, porém com o menor expoente. Tá certo? Compreendeu? Então vem comigo. Por decomposição simultânea, aí a gente tem um exemplo aqui de MDC. Eu quero saber o MDC entre 8 e 20. Então a gente vai fazer a decomposição simultânea, que funciona assim, ó. A gente tem por 2, né? Vamos fazer 8 e 20. Então, 8 dividido por 2, 4. 20 dividido por 2, 10. Por 2 de novo. Vai dar 2 e aqui vai dar 5, porque eu estou dividindo, ó. 8 dividido por 2, 4. 20 dividido por 2, 10. 4 dividido por 2, 2. E 10 dividido por 2, 5. Aí, como tem par ainda aqui, eu boto 2. Aqui vai dar 1 na divisão e o 5 eu repito porque o 5 não divide por 2. Até porque o 5 é ímpar e o 2 é par. Logo, por 5 vai dar 1 e fechou a nossa conta. Então, olha só, a gente já achou aqui, ó, a nossa fatoração, só que aqui a gente não vai fazer multiplicação e nem achar os expoentes. O que a gente faz? Vamos selecionar o número nesta
coluna aqui dos números primos, que dividiu os dois números ao mesmo tempo. Esse 2 dividiu e dividiu, então ele é o primeiro cara. Esse 2 dividiu e dividiu, então esse cara aqui. Esse 2 e esse 5 não foram divididos por 2, porque o 5 é repetir. E a mesma coisa o 5. Logo, o nosso MDC entre 8 e 20 vai ser 2 vezes 2, que é 4. Então, esse aí é o nosso MDC. Agora, a gente tem aqui, ó, por divisão sucessiva, determinar o MDC de 382 e 120. O que a gente faz? A gente faz o jogo da velha, coloca o 382 desse lado e o 120 ali, certo? E vamos fazer a divisão. 382 dividido por 120 vai dar 3, logo restando 22, né? Aí o que a gente faz? A gente pega esse 22 e joga aqui, ó. 120 dividido por 22, a gente vai encontrar 5, né? Então coloca o 5 aqui, né? E o resto aqui. Logo a gente pega o resto e joga lá. E faz a divisão de novo. 22 dividido por 10, olha só, o que eu fiz? Peguei esse coloquei aqui e dividi. Esse dividido por esse dá 3, resta 22. Pego 22, jogo lá. 120 dividido por 22 vai dar 5 e resta 10. Depois pego o resto e jogo lá. 22 dividido por 10 vai dar 2. Deixa eu pegar uma caneta diferente. Vai dar 2, né? E vai restar 2. Aí eu pego o 2, jogo aqui, né? E faço 10 dividido por 2, a gente vai achar 5 e resto 0. Então, o nosso MDC nessa história gigante aí que a gente acabou de fazer é o 2. Porque quando eu dividi o 10 por 2, deu 0 e finalizou a conta. Então, o nosso MDC é 2, né? Então, é só você fazer isso. Vou repetir para você entender, ó. Peguei o 382 e o 120, coloquei um do lado do outro. Aí fiz esse dividido por esse, deu 3. Restou 22, ok? Pego o 22 e jogo lá. 120 dividido por 22 dá 5 e resta 10. Pego 10 aqui e jogo lá. 22 dividido por 10 dá 2 e resta 2. Por quê? 2 vezes 10, 20. Para 22, faltam 2. Né? Na verdade, seria 2 vezes 10, 20. Para 22, restam 2. Passo o resto para lá. 10 dividido por 2 vai dar 5 e resta 0. Então, o nosso MDC é o 2. Aí você fala assim, professor, mas se eu estivesse fazendo com, no caso, 3 números, você faria com 2 números e o valor final você faria com outro, para você poder encontrar o valor do MDC dos 3 carinhas, tá certo? Beleza? Entendeu? Tranquilo? Então vem comigo. E MDC, a gente tem uma observação importante. Ó, veja só, eu tenho aqui o MDC entre 8 e 15. Aí aqui tem par, eu vou fatorar, né? No caso por 2, vai dar 4. Sobra os 15, por 2 de novo, vai dar 2. O 15 de novo, porque número ímpar não divide por par. Por 2 vai dar 1, vai o 15. Por 3 dá 5. E depois por 5 dá 1. Aí eu vou selecionar quem é o MDC, porque aqui eu fiz uma fatoração simultânea, né? E eu vou selecionar quem é o MDC. Bom, vou olhar para esses dois aqui. Ele dividiu esses dois caras ao mesmo tempo? Não, porque eu repeti o 15. E esse aqui? Mesma coisa. E esse aqui? Mesma coisa. E esse aqui? Mesma coisa. Então, aparentemente, não tem MDC. Quando acontece uma situação dessa, esses números são primos entre si. Porque o divisor comum entre 8 e 15 é o próprio 1, né? Ou seja, não existe outros divisores de 8 e 15, somente 1.
Então, esses números são primos entre si, porque o divisor comum é o 1, tá certo? Então é isso. Então sempre fica atento à situação que pode ocorrer no seu cálculo. Agora a gente tem aqui, ó, mínimo múltiplo comum, ou o tão famoso MMC. O menor dos múltiplos comuns, excluindo o zero, de 2 ou mais números chama-se mínimo múltiplo comum. Ou seja, eu não posso incluir o zero nessa história. Aí eu tenho um exemplo aqui, ó. Qual é o MMC de 2 e 3? Então, eu coloquei aqui todos os múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Você vai lembrar da tabuada do 2. A mesma coisa aqui, ó. Os múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim sucessivamente. Entre todos os valores comuns, né, que estão seguindo aqui, o mínimo deles é quem? É o próprio 6, né? Então, o mínimo múltiplo comum é quem? O 6. Então, o MMC entre 2, onde está? Entre 2 e 3 é quem? É o 6, tá bom? Por isso que é o mínimo. Porque se eu continuasse a conta, o 12 ia aparecer aqui no 2 e o 12 está no 3. Então, seria também MMC, mas eu quero o mínimo. O mínimo possível é quem? É o 6, ok? Lá a gente vê quem são os divisores e através dos divisores a gente vai ver o máximo divisor, ó, olha a palavra, máximo divisor comum. O MMC é o mínimo múltiplo, ou seja, alguém que está na tabuada dos dois, a interseção, o comum, ou seja, o mínimo múltiplo comum, tá certo? Conseguiu compreender? Então vem comigo. Processos práticos para a determinação do MMC. Aí a gente tem aqui, ó, por decomposição separada. Como é que funciona isso? Olha só. A gente tem aqui, ó, 315. Olha, 315 é um número ímpar, então não dá para dividir por 2. Ou seja, a gente pegou os dois valores e vamos decompor independentemente um do outro. Bom, como eu falei, 315 é um número ímpar. Então, 5 mais 1, 6, 7, 8, 9. Então, dá para dividir por 3. Por 3, a gente vai encontrar 105. Ó, 5 mais 0, 5 mais 1, 6. Então, dá para dividir por 3. 105 por 3, 35. 5 mais 3, 8. 8 não está na tabuada do 3, então não dá por 3. Então, vamos por 5. Critério de divisibilidade. Está aqui na playlist do 6º ano, tá? Não deixa de assistir. 35 dividido por 5 dá 7, que dá 7 e dá 1. Então, aqui nessa situação, a gente tem 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Então, 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Agora, a gente vem aqui, ó. 60 dividido por 2, porque 60 é par, né? Então, o 2 divide todo número par. Então, vai dar 30, por 2 dá 15. Agora, deu 15. Será que ele é por 3? 5 mais 1, 6. 6 está na tabuada do 3, né? Então, por 3, que vai dar 5, que dá 5 e 1, acabou a conta. Logo, a gente tem aqui, ó, 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5. Diferentemente do MDC, a gente vai determinar o MMC pelos expoentes da seguinte forma. São todos os números comuns e não comuns, ok? Que tem o maior expoente. Então, para começar, 2 ao quadrado, ele não é comum às duas linhas e ele posso incluir ele, porque ele não é comum, né? Vezes. Agora, entre esses dois valores comuns, o 3 ao quadrado tem o maior expoente, então 3 elevado a 2, ó. Aqui é 1 e aqui é 2, então o maior expoente é 3 ao quadrado. Aqui, ó, o expoente é o mesmo, então eu pego qualquer um. E aqui eu pego 7. Ou seja, repetindo, quando eu trabalhar com MMC, com duas situações como essa aqui, vai ser os valores comuns e não comuns de maior
expoente, tá? Ou seja, é o maior valor comum de maior expoente e o não comum também, tá certo? Então fica assim, ó. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Vezes 5 vezes 7. Que a gente vai encontrar, multiplicando tudo, 1.260. Olha aí, tá vendo? Esse aí é o MMC, o decomposição separada, né? Eu chamo de decomposição independente, tá certo? E a gente tem aqui, ó, por decomposição simultânea. Então, vou pegar aqui, ó, por 2, porque tem 10 e 8 que é par. Ainda que tivesse um só, eu pegava. 10 por 2, 5. 15 e 4. Tem par nessa linha ainda, por 2 dá 2, 15 e 5. Por 2 dá 1, o 15 eu repito e o 5. Agora eu vou ver se dá para dividir por 3, porque o 5 eu sei que não dá, mas o 15 eu não sei. 5 mais 1, 6. Então, por 3, porque 6 está na tabuada do 3. Vai dar 5, vai dar 5 e vai dar 1. Por 5, dá 1, 1 e 1. O que eu faço agora? Eu multiplico. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 vezes 3 vezes 5, 15, né? 8 vezes 15, quanto que a gente vai encontrar? 120, né? Olha o que eu fiz. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 5, 15. 8 vezes 15, 120. E finalizou o nosso cálculo aí. Compreendeu? Então você pode trabalhar dessa forma e dessa forma. Alguns concursos cobram assim. Então você precisa saber essa teoria aí. Tá? Só para relembrar, são todos os valores comuns de maior expoente, ok? E os não comuns também, como a gente fez o cálculo aí. Compreendeu? Sem perder o foco. Vem comigo. Problemas envolvendo o MMC e MDC. 2 ônibus partem de uma rodoviária no mesmo dia. O primeiro parte de 4 em 4 dias e o segundo de 6 em 6 dias. Depois de quantos dias eles partirão novamente juntos? Ou juntos novamente? Essa questão aqui ela é de MMC. Por quê? As questões de MMC denotam um período, tá? Comum, ok? Então, se denota um período de 4 em 4, de 6 em 6, é uma questão de MMC sempre. Então, se a gente fosse calcular, a gente tem 4 e 6, por 2, 3 dá 2, por 2 dá 1, dá 3, por 3 dá 1. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, partirão juntos novamente depois de 12 dias. Porque o objetivo aqui é mostrar para você quando são questões que envolvem MMC e MDC, que você possa diferenciar uma da outra, ok? Então, como eu disse, se denotar um período, é uma questão de MMC, ok? Agora a gente tem aqui MDC. 3 peças de tecidos que medem 24 metros, 30 metros e 48 metros devem ser cortadas em pedaços todos de mesmo comprimento e de maior tamanho possível. Essa palavra aí ela é mágica. Quando ela aparece no problema, ela já está dizendo para você que é um MDC, ok? Maior tamanho possível, ok? Ou o mínimo possível. Então, olha só, alguma coisa que denote isso aí que você está vendo, tá certo? E aqui, ó, sem que haja sobra, então é o máximo possível, né? Então, a gente vai ter ali quanto deve medir cada pedaço. Então, se essa palavra surgiu, é um MDC e vamos calcular. Eu acho mais fácil assim, ó. 24, 30 e 48. Vamos fatorar. Por 2 dá 12, 15 e 24. Por 2 dá 6, 15 e 12. Por 2 dá 6, 15 e 3. Por 2 dá 3, dá 15 e dá 3. Por 3 dá 1, dá 5 e dá 1. E por 5 acabou, porque vai dar 1, 1 e 1. Aí a gente vai descobrir agora quem é o nosso MDC. Ó,
Esse número aqui, esse número primo, ele dividiu ao mesmo tempo esses três valores? Sim. Então, ele já é o nosso MDC. E esse aqui, dividiu? Não, porque o 15 eu repeti. E esse aqui? Também não, porque eu repeti o 15. E esse aqui, dividiu todos os três? Sim. Então, ele também é o nosso MDC. E esse 5? Não, porque eu repeti o 1. Dividi esse e repeti o 1. Então, se eu repetir, não é MDC. Os únicos que repetiram simultaneamente esses valores que estão aqui foi esse 2, que transformou em 24, 15 e 12. E esse 3, que transformou em 1, 5 e 1. Então, a gente efetua a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Então, se denotar um período, o problema é de MMC. Se aparecer a palavra maior tamanho possível, o mínimo possível e assim sucessivamente, alguma coisa que faça entender que é isso que ele está pedindo, então é um MDC. Compreendeu? Sem perder o foco. Vem comigo que não acabou ainda não. Relação entre MMC e MDC. O produto entre o MMC e o MDC de dois números é igual ao produto entre os dois números. Aí a gente tem MMC de A e B vezes MDC de A e B é igual a vezes B. Aí a gente faz aqui, ó, dentro dessa relação e pergunta, calcule o valor de B, sabendo que o MMC dos dois números é 360 e o MDC é 12, né? Então o que a gente faz? MMC de A e B, ou seja, MMC de A e B, 360. Vezes o MDC de A e B, o MDC é 12. É igual ao MDC de A, que é 120, vezes o valor de B. Ó, eu usei essa relação aqui, né? Porque a multiplicação dos dois é a multiplicação dos dois valores. Ou seja, multiplicação de MMC e o MDC é igual ao valor da multiplicação, ou seja, o produto dos dois valores aqui. Que no caso é A e B. Então, eu faço a simplificação entre os dois valores. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. Logo, B é igual a 3 vezes 12, então B é igual a 36. Então, o nosso valor de B é 36. Tanto no MDC quanto no MMC, ok? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa baixar a folha de exercício e praticar esta matéria. Também não esqueça de dar um like, convidar os seus amigos a participar, você se inscrever caso não seja inscrito e seus amigos também. Valeu!